A porta da frente da mansão Harrington bateu com tanta força que o lustre de cristal tremeu sobre o hall de mármore. Victor Harrington não percebeu o som ecoando pela mansão. Ele havia trazido a tempestade para dentro consigo. Seu casaco preto estava molhado pela chuva fria, sua mandíbula estava rígida e sua mão ainda segurava o telefone da ligação que havia arruinado sua tarde. A diretora da Academia Santa Aurélia havia falado com palavras cuidadosas, o tipo de palavras que as pessoas usavam quando temiam um homem rico mais do que respeitavam um pai. Ela havia dito que Emma não falara o dia inteiro. Havia dito que Noah se trancara no banheiro com dor de estômago outra vez. Havia dito, com uma pausa que parecia uma acusação, que as crianças pareciam mais calmas sempre que a governanta as buscava. Aquela única frase acompanhara Victor pelo trânsito como uma faca pressionada sob suas costelas. Ele era Victor Harrington, dono de hotéis, torres, resorts privados e metade do horizonte além do rio. Pagava os melhores médicos, pagava os melhores tutores, pagava aulas de arte, equitação, piano e um quarto cheio de brinquedos que permaneciam intocados. Ele não pagava uma governanta para se tornar importante. Não pagava ninguém para preencher o vazio que sua esposa morta havia deixado. Quando o motorista parou diante da mansão, Victor estava pronto para colocar a casa em ordem à força, se fosse necessário. Ele atravessou o hall sem tirar os sapatos. Os funcionários desapareceram antes que ele os alcançasse. Todos naquela casa conheciam o som do seu silêncio. Era pior do que gritos. Ele passou pela sala de jantar formal, pelos retratos de ancestrais que nunca sorriam, e seguiu em direção ao antigo corredor de serviço, onde uma luz tremeluzia por baixo de uma porta que deveria estar trancada. Então ouviu risadas. Não risadas educadas. Não a risada fina e nervosa que Emma às vezes dava a adultos que faziam perguntas demais. Risadas de verdade, pequenas, ofegantes, bagunçadas, quase impossíveis naquela casa congelada. Victor parou. Por um segundo quase não abriu a porta, porque aquele som fez algo cruel com ele. Lembrou Isabelle. Sua esposa ria assim antes do acidente, antes da chuva, antes de um policial ficar à sua porta e dizer palavras que partiram sua vida ao meio. Então ele se lembrou da ligação da escola, e a raiva voltou como uma armadura. Empurrou a porta. A lavanderia estava um caos. Toalhas quentes formavam uma montanha no chão. Uma tigela de farinha estava ao lado de uma bandeja de biscoitos quebrados. Lanternas de papel pendiam de um varal, cada uma pintada com estrelas tortas. No centro do cômodo, Clara Bell, a governanta que ele contratara 6 meses antes, estava ajoelhada nos ladrilhos com farinha na bochecha e uma colher de pau na mão. Diante dela estava Emma, de 8 anos, com tinta nos dedos e um sorriso que Victor não via havia quase 2 anos. Ao lado de Emma, o pequeno Noah ria tanto que precisava segurar a barriga, mas não de dor. Ninguém se moveu a princípio. As crianças congelaram com rostos culpados. Clara baixou lentamente a colher. Ela tinha 34 anos. Era quieta, simples daquele jeito que as pessoas se tornam simples quando aprendem a não pedir demais à vida. Seu uniforme cinza era limpo pela manhã e cansado ao anoitecer. O cabelo castanho ficava preso na nuca. Ela tinha os olhos calmos de alguém que já havia sobrevivido à perda de algo precioso. Victor nunca se dera ao trabalho de perguntar o quê. O que é isto, ele disse. Sua voz era baixa, mas encheu o cômodo. Noah parou de rir. Emma puxou as mãos pintadas para o colo. Clara se levantou. Não depressa, não na defensiva, apenas com cuidado, como se um movimento brusco pudesse assustar as crianças. Sr. Harrington, ela disse, sinto muito. As crianças tiveram uma tarde difícil. Estávamos assando os biscoitos que a mãe delas costumava fazer. Iríamos limpar tudo antes do jantar, que a mãe delas costumava fazer, Victor repetiu. As palavras queimaram. Quem lhe deu permissão para trazer o nome dela para este cômodo? Emma olhou para ele então, e algo estranho aconteceu. Seus lábios se abriram. Durante meses ela respondera com acenos, encolhimentos de ombros e os menores sussurros possíveis. Agora disse, papai, por favor, não fique bravo. Clara estava nos ajudando a lembrar sem doer. O cômodo ficou completamente imóvel. Victor ouviu a chuva batendo contra a janela estreita. Ouviu a própria respiração. Sua filha havia dito uma frase inteira, e a primeira coisa para a qual usou sua voz
Foi defender a mulher que ele estava prestes a punir. Aquilo deveria tê-lo amolecido. Em vez disso, o assustou. O medo, em Victor, sempre se vestia de controle. Subam, ele disse. Noah procurou a mão de Clara. Victor viu aquilo e sentiu algo feio torcer dentro do peito. Eu disse para subirem. As crianças obedeceram. Emma olhou para trás uma vez. Clara não se moveu até que elas tivessem ido. Então Victor se aproximou. Você está aqui para limpar minha casa, não para brincar de mãe dos meus filhos. Clara baixou os olhos, mas sua voz não tremeu. Eu não estava tentando substituir ninguém. Você passou dos limites. Eles estavam chorando quando chegaram em casa. Isso não é da sua conta. Pela primeira vez, Clara olhou diretamente para ele. Passou a ser da minha conta quando mais ninguém os ouviu. A frase o atingiu com mais força do que um tapa. Victor virou o rosto porque de repente teve medo do que sua expressão pudesse revelar. Você está demitida, ele disse. Arrume suas coisas esta noite. Meu advogado providenciará a indenização. Clara ficou pálida, mas apenas assentiu. Antes que pudesse sair, Victor pegou a pasta que trouxera do carro. Dentro estava a escritura da antiga pousada Pardal, uma propriedade queimada na beira da cidade, inútil desde o incêndio depois do funeral de Isabelle. Ele pretendia demoli-la. Agora, num ato frio de orgulho, colocou os papéis sobre a mesa. Fique com aquela ruína. Se quer um lugar para bancar a salvadora. Não vale nada para mim. Clara encarou a escritura. Depois olhou para ele. Não é nada. Ela sussurrou. Para mim é, Victor disse. Se esta história já tocou seu coração, inscreva-se no canal, porque aqui compartilhamos histórias que nos lembram que a bondade ainda pode mudar vidas. E me conte nos comentários, de qual cidade você está assistindo a esta história hoje? Porque o que Victor Harrington não sabia era que ele não havia dado uma ruína a Clara. Havia lhe dado o único lugar quebrado que ainda guardava o último sonho de sua esposa, e o que ela construiria ali, um dia traria seus filhos de volta à vida, faria uma cidade inteira chorar, e obrigaria o homem mais rico da cidade a se ajoelhar nas cinzas de tudo que ele pensava que o dinheiro podia substituir. Na manhã seguinte, a mansão Harrington parecia perfeita outra vez. As toalhas estavam dobradas. A farinha havia desaparecido. As lanternas de papel haviam sumido da lavanderia como se a pequena rebelião de calor nunca tivesse acontecido. O café da manhã aguardava sob tampas de prata na sala de jantar. A longa mesa refletia a luz pálida das janelas, polida tão bem que Victor podia ver o próprio rosto na madeira. Ele odiava o que via ali, mas olhava mesmo assim. Emma estava sentada de um lado, Noah do outro. Entre os dois havia espaço suficiente para uma vida inteira desaparecer. Nenhuma das crianças tocou na comida. Emma mantinha as mãos debaixo da mesa, provavelmente escondendo os últimos vestígios de tinta que Victor ordenara a uma empregada que lavasse. Noah encarava a cadeira onde Isabelle costumava se sentar aos domingos, com o cabelo solto, o robe mal amarrado e a voz cheia de música suave, enquanto repreendia Victor por atender ligações antes das panquecas. A cadeira estava vazia havia 2 anos, mas Victor ainda se recusava a removê-la. A ausência, ele aprendera, podia se transformar em mobília. Clara entrou com uma pequena mala ao lado. Havia tirado o uniforme cinza e vestia um vestido azul simples. Aquilo a fazia parecer menos uma funcionária e mais uma pessoa. Victor também não gostou disso. Ela colocou um molho de chaves sobre o aparador. Irei embora depois de me despedir das crianças, disse. Não será necessário. Victor respondeu sem erguer os olhos. O garfo de Emma escorregou de sua mão e bateu no prato. O som fez todos estremecerem. Noah empurrou a cadeira para trás. Não, ele disse, pequeno, mas claro. Victor o encarou. Noah quase nunca o desafiava. Clara olhou para o menino com uma bondade de aviso, do tipo que dizia que a coragem não devia fazer uma criança ser castigada. Mas Noah já estava chorando. Ela não fez nada de errado. Victor sentiu os empregados escutando do corredor. Odiava ser testemunhado dentro do próprio fracasso. Noah, sente-se. Não. Seu filho balançou a cabeça. Minha barriga dói quando ela não está aqui. Chega. Dói porque a casa fica fria. A frase era infantil e impossível, mas encontrou a parte mais profunda de Victor e pressionou ali. A casa realmente ficava fria, não em temperatura. O sistema de aquecimento era excelente. Mas depois que Isabelle morreu,
Victor removera tudo que havia de imprevisível na vida deles. Sem música alta, sem assar biscoitos depois da hora de dormir, sem piqueniques no jardim durante a chuva, sem almofadas no chão, sem cantoria nos corredores. Ele chamava aquilo de estabilidade. Seus filhos haviam aprendido a chamar de frio. Clara atravessou a sala e se ajoelhou a alguns passos de Noah, cuidadosa para não tocar-lo sem permissão. Escute seu pai, ela disse baixinho. Ele ama você, mesmo quando esquece como demonstrar. Victor quase mandou que ela parasse. Não mandou, porque Emma o olhava com uma expressão que ele não suportava. Não era ódio. Ódio teria sido mais fácil. Era decepção, antiga e cansada no rosto de uma criança. Clara se despediu de onde estava ajoelhada. Não os abraçou. Apenas estendeu as duas mãos, com as palmas para cima. Emma colocou seus dedos pintados em uma delas. Noah colocou sua mão trêmula na outra. Clara sussurrou algo que Victor não conseguiu ouvir. Então se levantou, pegou a escritura da mesa e saiu da mansão com a mala rolando atrás de si como um veredito silencioso. Durante 3 dias, Victor tentou restaurar a ordem. Substituiu Clara por 2 novas empregadas e uma especialista certificada em cuidados infantis que chegou com pastas, horários e um sorriso tão limpo que parecia fabricado. Ligou para o pediatra por causa da dor de estômago de Noah. Ligou para a fonoaudióloga de Emma e exigiu sessões mais frequentes. Enviou e-mail à diretora e pediu relatórios escritos 2 vezes por semana. Dobrou a agenda de atividades das crianças, porque uma criança ocupada, ele acreditava, tinha menos tempo para sofrer. No 4º dia, Emma parou de falar outra vez. No 5º, Noah acordou às 3 da manhã encolhido no chão do banheiro, soluçando que havia uma pedra dentro de sua barriga. Victor o carregou para a cama, chamou o médico e ficou parado, inútil, enquanto o menino apertava o cobertor. O médico não encontrou febre, infecção, nem causa física clara. Crianças podem carregar emoções no corpo, disse o médico com cuidado. Victor agradeceu e encerrou a ligação antes que a raiva o traísse. Mais tarde, naquela noite, ele ficou do lado de fora do quarto de Emma e ouviu sua voz sussurrando. Por um segundo imprudente, pensou que ela estivesse falando com ele, mas a porta estava aberta o suficiente para que ele a visse no chão ao lado de Noah, segurando uma lanterna de papel que devia ter escondido sob o travesseiro. Ela disse, Clara falou que as luzes não fazem a escuridão desaparecer. Elas só nos lembram que não estamos sozinhos dentro dela. Noah perguntou, ela foi embora para sempre? Emma não respondeu. Apertou a lanterna contra o peito. Victor recuou como se tivesse entrado em um quarto onde não tinha o direito de estar. Voltou ao escritório, serviu o uísque e não bebeu. O copo intocado ficou ao lado de uma fotografia emoldurada de Isabelle na pousada Pardal, tirada anos antes do incêndio. Ela estava sob a placa de madeira com os 2 braços abertos, rindo de algo fora do enquadramento. Victor evitara aquela fotografia por meses. Agora seus olhos foram até ela contra sua vontade. A pousada Pardal fora herança de Isabelle, embora a herança fosse uma palavra grande demais para um pequeno prédio à beira do rio, com 12 quartos, uma varanda torta e uma cozinha que cheirava a canela. A avó dela a abrira para viajantes que não podiam pagar os grandes hotéis que homens como Victor possuíam. Isabelle a amava mais do que todos os resorts dele. Costumava dizer que toda a cidade precisava de um lugar onde pessoas solitárias pudessem entrar sem se sentirem pobres. Victor prometera ajudá-la, a restaurá-la. Prometera muitas coisas antes que o trabalho se tornasse mais alto do que o amor. Depois que Isabelle morreu, uma tempestade atingiu a velha pousada. Um fio defeituoso soltou faíscas no sótão. Pela manhã, o telhado havia desabado e as janelas eram buracos negros. Victor ficou na chuva, observando a fumaça subir do lugar que sua esposa tanto amava. Repórteres chegaram, porque repórteres chegavam sempre que seu nome podia ser impresso. Ele lhes disse que a estrutura seria avaliada. Então trancou o portão e nunca mais voltou. Quando entregou a escritura a Clara, quis se livrar de uma lembrança. Também quis feri-la. A crueldade dessa verdade se sentou com ele agora, indesejada e precisa. Disse a si mesmo que ela venderia o terreno a uma construtora pelo pouco que conseguisse. Disse a si mesmo que aquilo era mais generoso do que ela merecia. Mas, pela manhã, a curiosidade se transformara em irritação
e a irritação em ordem. Pediu à assistente que descobrisse o que Clarabel fizera com a propriedade. O relatório chegou 2 dias depois. Ela não a vendera. Havia dado entrada nos documentos para reabri-la como cozinha comunitária e casa de hospedagem, dependendo da vistoria. Victor leu a mensagem 2 vezes. Depois soltou uma risada sem humor. Impossível, disse ao escritório vazio. A pousada Pardal era madeira carbonizada, pisos arruinados, vidros quebrados e impostos atrasados que ele só havia quitado porque a transferência da escritura exigira. Nenhum banco emprestaria dinheiro a Clara. Nenhum empreiteiro trabalharia para ela sem pagamento. Ninguém investiria em uma mulher que chegara com uma mala e uma chave velha. Mas Victor não compreendia o que as pessoas ofereciam quando o dinheiro estava ausente e a gratidão permanecia. A irmã de Clara trouxe cobertores de sua igreja. Um carpinteiro aposentado chamado Thomas Vale consertou o corrimão da varanda porque Clara, certa vez, havia se sentado com sua esposa moribunda no hospital quando nenhum parente pôde ir. O padeiro doou pães do dia anterior. Um motorista de ônibus escolar trouxe tinta que sobrara da garagem. Adolescentes em busca de horas de voluntariado limparam o jardim e encontraram, sob ervas daninhas e cinzas, o caminho de pedras que Isabelle havia colocado com as próprias mãos. Clara trabalhou ao lado deles desde o amanhecer até a noite. Dormia no quarto menos danificado, debaixo de uma colcha que cheirava a fumaça, por mais que a arejasse. Seu filho Eli vinha depois da escola, um menino magro de 7 anos, com olhos solenes e um cachecol verde que usava mesmo quando estava calor. Eli também conhecia o luto. Seu pai morrera em um acidente de armazém e por quase 1 ano depois disso, o menino deixara de falar com qualquer pessoa, exceto Clara. Ela aprendera então o que Victor se recusava a aprender agora. Silêncio não era vazio. Às vezes, o silêncio era uma porta trancada e o amor precisava se sentar diante dela com paciência. No primeiro sábado, Clara colocou uma mesa na sala de jantar queimada da pousada. As paredes ainda estavam enegrecidas acima das janelas. O teto estava coberto por tábuas provisórias. A chuva pingava em 2 baldes junto à lareira. Mesmo assim, ela estendeu uma toalha limpa sobre a mesa e serviu sopa, pão e maçãs. Uma placa de papelão junto ao portão dizia: "Se você está com fome, cansado ou sozinho, entre. Não precisa pagar." Apenas 3 pessoas vieram naquele dia. Thomas, uma viúva chamada Senhora Alvarez e um menino da academia que fingia não estar chorando. Clara o serviu como se o cômodo fosse um palácio. Não pediu histórias, deixou que a sopa fizesse as perguntas. Ao anoitecer, a senhora Álvares já lhes contara a última piada do marido. Thomas admitira que ainda colocava 2 xícaras na mesa todas as manhãs. O menino não disse nada, mas tomou 3 tigelas e foi embora com pão embrulhado em um guardanapo. No sábado seguinte, 9 pessoas vieram. No outro, 20. Alguém trouxe um violão. Alguém consertou o degrau quebrado da frente. Alguém pintou a primeira lanterna de papel e a pendurou na janela. A lanterna era vermelha, torta e linda. Clara escreveu abaixo dela: "Para quem precisa de uma luz, mas não consegue pedir uma." Victor ouviu pedaços disso por outras bocas. Sua assistente mencionou o fato com admiração cautelosa. A diretora ligou para dizer que alunos estavam pedindo permissão para se voluntariar na antiga pousada. Um membro do conselho brincou que a governanta demitida tinha melhor imprensa que os hotéis Harrington. Victor dispensou todos, mas cada menção abria uma porta que ele queria fechada. Em casa, as crianças ficavam mais quietas. Emma observava a entrada de carros todas as noites, como se esperasse que Clara voltasse se desejasse com força suficiente. As dores de estômago de Noah vinham e iam como tempestades. Às vezes ele parecia normal, então certo cheiro, certa música ou um corredor vazio o dobrava ao meio. A especialista em cuidados infantis recomendou exercícios de calma. A fonoaudióloga recomendou paciência. Victor recomendou que todos lembrassem que ele os pagava para resolver um problema. Uma noite, enquanto procurava um documento de seguro, Victor encontrou um envelope na antiga escrivaninha de Isabelle. Estava selado com um pequeno adesivo azul em forma de pardal. Seu nome estava escrito na frente com a letra dela. Ele o segurou por muito tempo, depois o colocou de volta sem abrir.
O luto o tornara covarde de formas que nenhum rival podia ver. Ele podia comprar torres, intimidar banqueiros e falar diante de milhares, mas não conseguia abrir uma carta da mulher cuja ausência ainda governava todos os cômodos. Naquela noite, Emma foi ao escritório dele. Parou no limiar de camisola, com o cabelo embaraçado e uma lanterna na mão. Victor ergueu os olhos de um contrato que não estava lendo. O que foi? Podemos visitar a pousada? Ela perguntou. Não. Você nem pensou. Não preciso pensar. Aquele lugar é perigoso. Clara está tornando-o seguro. Clara não é sua mãe. O rosto de Emma mudou. A dor foi imediata, mas sob ela havia algo feroz. Eu sei disso, ela sussurrou. Eu me lembro da minha mãe. Você é quem age como se lembrar dela fosse crime. Victor se levantou rápido demais. Emma deu um passo para trás. O arrependimento chegou a ele um segundo tarde, como sempre. Queria se desculpar, mas a palavra se tornara desconhecida em sua boca. Emma virou-se e saiu antes que ele pudesse recuperar. Lá, a lanterna de papel batia suavemente contra sua perna, uma pequena luz descendo o corredor escuro. Na manhã seguinte, Victor dirigiu sozinho até a pousada Pardal. Não contou a ninguém. Pegou a estrada de trás ao longo do rio, aquela que Isabelle adorava porque flores silvestres cresciam junto à cerca na primavera. Agora era fim de outono. As árvores estavam nuas, o céu baixo, o chão prateado de geada. Quando a pousada surgiu entre os galhos, Victor sentiu a antiga dor subir afiada e quente. Ela parecia pior do que ele lembrava e melhor do que deveria. O telhado estava remendado com telhas desiguais. A varanda inclinava, mas já não cedia. Manchas de fumaça ainda escureciam o andar superior, mas as janelas tinham sido esfregadas e lanternas de papel brilhavam atrás de vários vidros. Havia pessoas ali, gente demais. Uma mulher carregava uma cesta para dentro. 2 adolescentes empilhavam lenha. Thomas Vale estava numa escada consertando a placa. Clara estava no jardim segurando uma prancheta e rindo de algo que ele dissera. Victor quase foi embora. O orgulho o manteve onde estava. Estacionou junto ao portão e desceu. As conversas diminuíram quando o reconheceram. Ninguém fez reverência. Ninguém correu para agradá-lo, só isso já o fez sentir-se estranhamente exposto. Clara o viu e veio em sua direção. Usava botas de trabalho, um suéter desbotado e uma mancha de tinta branca perto da têmpora. Havia cinza em sua manga. Por algum motivo, a visão fez Victor lembrar da farinha em sua bochecha na lavanderia. Sr. Harrington, ela disse. Você está aceitando voluntários em uma propriedade condenada, ele disse. Ela não está condenada. O inspetor liberou o térreo para uso limitado ontem. Com o dinheiro de quem? Ela olhou além dele, para a pousada. Com a bondade de muitas pessoas. Bondade não repara dano estrutural. Não, ela disse. Mas faz as pessoas aparecerem com martelos. Ele não gostou da calma com que ela respondeu. Não gostou das pessoas observando. Acima de tudo, não gostou do calor vindo da porta aberta, do cheiro de sopa, do murmúrio baixo de vozes, da sensação de que algo vivo havia retornado a um lugar que ele declarara morto. Esta propriedade ainda está ligada ao nome da minha família, ele disse. O senhor transferiu a escritura. Posso contestar isso? Pode, Clara disse. Mas antes de fazê-lo, entre e veja o que estaria fechando. Victor deveria ter recusado. Em vez disso, seguiu-a pelo degrau consertado. A sala de jantar o deteve. As vigas enegrecidas continuavam visíveis, mas alguém as havia lixado e selado, transformando cicatrizes em linhas escuras de história. O piso estava remendado com tábuas de cores diferentes. Lanternas pendiam do teto, cada uma pintada com um nome, uma estrela, uma flor, uma frase. Ao longo de uma parede havia uma estante de livros doados. Ao longo de outra, uma fileira de canecas que não combinavam. No centro, a longa mesa tinha tigelas de sopa fumegando. Havia pessoas que ele reconhecia e pessoas que não reconhecia. Uma viúva de um de seus hotéis, um entregador, 2 estudantes da academia, um velho veterano de mãos trêmulas. Eles levantaram os olhos para ele e depois voltaram à comida. No saguão dele, a chegada de Victor mudava a temperatura de uma sala. Ali, sua importância se dissolvia no cheiro de pão. Clara apontou para um cômodo menor ao lado da cozinha. Aquela é a sala da escuta. Dentro,
Crianças estavam sentadas em almofadas ao redor de uma mesa baixa, pintando lanternas. Eli ajudava uma garotinha a escolher tinta azul. Na parede havia palavras escritas com letras cuidadosas. Você pode ficar em silêncio aqui. Pode ficar triste aqui. Pode rir aqui. Não precisa merecer seu lugar aqui. Victor leu as palavras uma vez, depois outra. Algo apertou sua garganta. Quem escreveu isso? Perguntou. Foi Clara. Não, Eli disse da mesa. Mamãe escreveu porque ela também precisava disso. Clara olhou para o filho com surpresa e ternura. Victor desviou o olhar. Havia tipos de amor que ele havia esquecido que existiam. Não grandes sacrifícios, não proteção cara, mas a permissão de ser fraco diante de alguém e continuar sendo desejado. Uma garotinha levantou sua lanterna. Miss Clara, isso está feio? Clara se agachou ao lado dela. Parece que você foi corajosa o bastante para começar. Victor foi embora sem fazer outra ameaça. Dirigiu para casa mais devagar do que viera. O rio se movia ao seu lado, cinzento e paciente. Pela primeira vez desde que entregara a escritura, perguntou-se se a pousada Pardal não teria sido inútil. Afinal, talvez ela apenas estivesse esperando alguém pobre o suficiente, ferido o suficiente e corajoso o suficiente para tocar aquilo que ele não conseguia. Naquela noite, a dor de Noah voltou. Ele recusou o jantar, enrolou-se no assento da janela e observou a chuva escorrer pelo vidro. Victor se sentou ao lado dele, desajeitadamente perto. Queria perguntar o que doía, mas temia a resposta. Depois de vários minutos, Noah falou sem se virar. Papai, quando as pessoas morrem, elas sabem se a gente para de dizer o nome delas. A mão de Victor apertou o próprio joelho. Eu não sei. Clara diz que nomes são como velas. Victor fechou os olhos. Claro que Clara tinha uma resposta. O que isso quer dizer? Quer dizer que luz não as traz de volta, mas nos ajuda a ver onde o amor ainda está. O quarto ficou borrado por um segundo. Victor tentou se lembrar da última vez que dissera o nome de Isabelle diante dos filhos. Havia falado de sua mãe, das coisas dela, do acidente, dos preparativos, mas o nome dela, a forma real de sua vida, tornara-se perigoso demais. Ele o escondera e, ao fazer isso, ensinara os filhos a esconderem o luto dele. Isabelle, ele disse baixinho. Noah se virou. Victor disse de novo. Sua mãe, Isabelle, amava panquecas com calda demais. Cantava mal quando estava feliz. Nunca conseguia manter uma planta viva, exceto o alecrim, o que a deixava muito orgulhosa. Ela amava aquela velha pousada mais do que qualquer hotel que eu já construí. Os olhos de Noah se encheram. Eu também. Ele sussurrou, embora mal se lembrasse dela. Victor abriu o braço, sem saber se o menino viria. Noah veio. Encaixou-se ao lado de Victor como se sempre tivesse havido um lugar ali, esperando sob o tecido caro e o medo antigo. Do outro lado do corredor, Emma o viu com as costas contra a parede. Não entrou. Não precisava. Pela primeira vez em meses, seu pai permitira que os mortos voltassem a viver dentro da casa. A mudança não durou de forma suave. A cura raramente obedece à agenda de homens acostumados a reuniões começarem no horário. Algumas manhãs, Victor acordava decidido a ser diferente e fracassava antes do café. Ainda atendia ligações à mesa. Ainda falava com dureza demais quando as crianças resistiam a uma aula. Ainda ficava parado nas portas como um guarda, em vez de entrar nos cômodos como um pai. Mas agora notava o fracasso. Isso era novo. A vergonha já não se transformava imediatamente em raiva. Às vezes virava pedido de desculpa, desajeitado, mas real. Eu não deveria ter dito isso, ele disse a Emma certa tarde, depois de criticar a pintura de seu trabalho escolar. Ela o encarou como se ele tivesse falado uma língua estrangeira. Depois assentiu uma vez e continuou pintando. O pedido de desculpa não consertou tudo. Apenas colocou uma tábua sobre um vão. Enquanto isso, a pousada Pardal crescia. Clara mudou o nome numa placa provisória de madeira para Casa Pardal, porque pousada soava como negócio e casa soava como acolhimento. Todas as quintas-feiras à noite, abria a cozinha para qualquer pessoa que precisasse de uma refeição. Aos sábados, crianças pintavam lanternas na sala da escuta. Aos domingos, as pessoas traziam histórias de quem sentiam falta. Não chamavam aquilo de terapia. Chamavam de jantar.
Um repórter local escreveu sobre o lugar depois de encontrar 3 estudantes da academia lavando louça ali. A manchete dizia: empregada demitida reconstrói pousada queimada e a transforma em refúgio para enlutados. Victor viu aquilo no tablet de sua assistente durante uma reunião do conselho. Abaixo da manchete havia uma fotografia de Clara na varanda com Eli, Thomas, Senhora Alvarez e uma dúzia de lanternas atrás deles. Ela não sorria para chamar a atenção, sorria para alguém fora do enquadramento. Victor ampliou a imagem antes de perceber que todos à mesa o observavam. Excelente oportunidade de imagem comunitária, disse um membro do conselho. Poderíamos patrocinar. Colocar o nome Harrington de volta na propriedade. Victor olhou para ele por um longo momento. Não, não, como sem patrocínio. Não, como não toque nisso. A sala ficou em silêncio. Victor devolveu o tablet e tentou retomar a pauta, mas o artigo viajou mais longe do que ele esperava. Doações apareceram na Casa Pardal. Alimentos enlatados, livros infantis, um piano de segunda mão, uma caixa de pratos desencontrados de um restaurante que fechava no centro. Clara escrevia bilhetes de agradecimento por cada presente. Recusou 3 propostas de incorporadoras. Recusou uma oferta de uma instituição de caridade que queria rebatizar o lugar em troca de financiamento. Não estamos construindo um monumento aos doadores, disse a Thomas. Estamos construindo uma mesa. Victor ouviu aquela frase de sua assistente e a carregou o dia inteiro. Naquela noite, abriu novamente a escrivaninha de Isabelle. A carta selada esperava onde ele a deixara, paciente como o luto. Tocou o adesivo de Pardal. A casa estava silenciosa. Emma e Noah dormiam. A chuva pressionava as janelas, o mesmo som que acompanhara as palavras do policial 2 anos antes. Victor se sentou, rompeu o lacre e desdobrou o papel. Meu querido Victor, começava. Se você está lendo isto, então fui mais corajosa do que de costume e lhe entreguei a carta, ou a vida fez o que a vida faz e o obrigou a me ouvir depois que eu me fui. Ele parou. Suas mãos tremiam. Por vários minutos, não conseguiu continuar. Então se obrigou a ler. Eu sei que você nos ama por meio do trabalho. Sei que cada torre que constrói parece, para você, uma muralha contra o perigo. Mas amor não é apenas proteção. Às vezes, amor é sentar no chão da cozinha quando os biscoitos queimam. Às vezes, é deixar que as crianças vejam você chorar, para que saibam que lágrimas não as deixam sozinhas. Se algo acontecer comigo, não transforme a casa em um museu de silêncio. Diga meu nome. Conte histórias bobas sobre mim. Leve-os à pousada Pardal. Restaurant, se puder. Não como hotel. Como um lugar onde pessoas que perderam algo possam vir e ser amparadas por uma bondade comum. Prometa-me que não deixará o luto torná-lo rico e vazio. Victor leu a última frase repetidas vezes até a tinta se borrar. Rico e vazio. A princípio, não emitiu som. Então um ruído saiu dele. Algo que não se parecia com o luto controlado que se permitira no funeral. Era quebrado, animal e envergonhado. Pressionou a carta contra o rosto. Todos os cômodos que mantivera impecáveis, todos os horários que impusera, todo o dinheiro que gastara para não sentir desabaram dentro dele. Emma o encontrou ali perto da meia-noite. Ele não ouviu a porta abrir. Ela entrou no escritório e viu o pai curvado sobre a mesa, chorando com a carta de Isabelle nas mãos. Por um momento pareceu assustada. Então foi até ele. Victor tentou se endireitar, limpar o rosto, voltar a ser o pai que não quebrava. Emma o deteve colocando uma mão pequena em seu ombro. Está tudo bem, papai. Ela sussurrou. Clara diz que chorar é o jeito do amor se lembrar do caminho para fora. Victor riu entre lágrimas, porque até naquele momento Clara chegara ao quarto antes dele. Puxou Emma para seus braços. Sinto muito, ele disse. Sinto muito por ter deixado esta casa tão silenciosa. Sinto muito por ter tido medo do nome dela. Sinto muito por ter mandado Clara embora porque ela sabia como ajudar vocês. Os braços de Emma se apertaram ao redor do pescoço dele. Agora podemos sentir saudade da mamãe juntos? A pergunta quase o destruiu. Sim, Victor disse. Podemos. Na manhã seguinte, contou às crianças sobre a carta. Não toda, porque algumas palavras pertenciam a ele, mas o bastante. Disse que Isabelle queria que a pousada Pardal fosse restaurada como um lugar para pessoas enlutadas. Os olhos de Emma se arregalaram.
Noah perguntou se Clara sabia. Victor disse que não. Então as duas crianças pediram para ir. Desta vez ele não disse não. Eles foram à Casa Pardal depois da escola. Victor sentou-se no banco de trás entre os dois, a pedido de Noah, um arranjo que lhe pareceria absurdo 1 mês antes. As crianças levaram uma caixa com antigos cartões de receitas de Isabelle e 3 vasos de alecrim da estufa, todos meio mortos, mas teimosamente perfumados. Emma segurava a carta em uma pasta protetora. Victor concordara em mostrar a Clara apenas a parte sobre a pousada. Estava aprendendo que amar não significava entregar toda a tristeza privada à luz pública. Clara estava do lado de fora pendurando lanternas quando eles chegaram. Congelou ao ver o carro. Victor desceu primeiro. Por um momento, os dois se encararam do outro lado do jardim, ambos lembrando o dia em que ele lhe dera a escritura como insulto. Então Emma passou correndo por ele e se jogou nos braços de Clara. Noah a seguiu. Clara se ajoelhou na geada e segurou os dois, de olhos fechados, como se tivesse esperado sem se permitir ter esperança. Victor desviou o olhar para lhes dar privacidade, e foi então que viu a nova placa perto da varanda. Casa Pardal. Abaixo, em letras menores. Para qualquer pessoa que precise de um lugar para ficar até amanhã chegar. Quando Clara se levantou, Victor lhe entregou a cópia da carta de Isabelle. Ela leu a passagem devagar. Seu rosto mudou a cada linha. Ao final, lágrimas se juntaram em seus olhos. Eu não sabia, ela disse. Nemeu. Victor respondeu. Ela queria isto, Emma disse. Clara olhou para a criança. Talvez ela tenha plantado o sonho, e todos nós tenhamos demorado a encontrá-lo. Victor sentiu a verdade daquilo. Respirou fundo. Eu lhe devo um pedido de desculpas. Clara balançou a cabeça com suavidade. O Senhor deve mais aos seus filhos do que a mim, eu sei, mas também devo a você. Tratei sua bondade como ameaça. Dei-lhe este lugar porque queria jogar fora uma dor. Você o transformou em abrigo. Sinto muito. O jardim ficou quieto. Voluntários fingiam não ouvir e fracassavam. Clara aceitou o pedido de desculpas com um aceno, não com triunfo. Isso o humilhou mais do que a raiva teria feito. Então ela disse, poderíamos usar ajuda para levar o alecrim para dentro. Victor quase sorriu. Sim, ele disse. Posso carregar alecrim. Lá dentro, Emma colocou os cartões de receitas de Isabelle na cozinha. Noah ajudou Eli a regar as plantas. Victor ficou na sala de jantar enquanto Clara prendia uma nova lanterna perto da lareira. Esta era branca, pintada com um pequeno pardal e o nome Isabelle. Emma a fizera na noite anterior. Quando a lanterna captou a luz, o cômodo pareceu inspirar. Durante várias semanas, Victor visitou a Casa Pardal sem se anunciar. No começo, ia com as crianças. Depois começou a ir sozinho após o trabalho, ainda de terno, deslocado entre panelas de sopa e potes de tinta. Clara nunca o fazia se sentir importante ali, e aos poucos ele passou a ser grato por isso. Dava-lhe tarefas comuns: cortar cenouras, empilhar cadeiras, varrer a varanda, ler para os pequenos, se eles pedissem. Na primeira vez que ela lhe entregou uma vassoura, Thomas quase derrubou um balde de tanto rir. Victor não sabia como ser comum. Aprendeu mal, depois melhor. Cortava cenouras de tamanhos irregulares. Empilhava cadeiras na sala errada. Lia livros ilustrados com a voz rígida de um homem apresentando resultados financeiros. As crianças o corrigiam sem medo. Faça a voz do dragão, exigiu um menino. Victor tentou. Todos riram. Ele quase parou, ofendido por instinto. Então viu Emma cobrindo a boca, com os olhos brilhantes. Fez a voz do dragão de novo, pior e mais alta. O som da risada de sua filha atravessou-o como luz do sol entrando em um cômodo fechado. Nem todos aprovavam. Uma colunista de fofocas sugeriu que Victor estava usando a Casa Pardal para consertar sua imagem pública. Um hoteleiro rival o acusou de esconder doações beneficentes para obter benefícios fiscais. Um membro do conselho avisou que passar tempo em uma cozinha comunitária poderia enfraquecer sua autoridade. Victor ouviu tudo. Depois encerrou a reunião mais cedo porque Noah o havia convidado para a noite das lanternas. Suas prioridades não se transformaram da noite para o dia em santidade. Ele ainda se importava com negócios. Ainda gostava de vencer. Mas vencer já não parecia ficar sozinho acima de todos. Às vezes,
parecia chegar antes que a sopa esfriasse. Às vezes parecia perder uma ligação porque Emma explicava por que tinta azul soava mais triste que amarela. Às vezes parecia deixar que as pessoas o entendessem mal sem corrigi-las, porque as pessoas que importavam estavam sentadas à mesa. Clara observava essa mudança com cautela. Vira homens poderosos ficarem gentis quando envergonhados e voltarem a ser cruéis quando o orgulho se recuperava. Não confundia um pedido de desculpas com um caráter curado. Mantinha limites. Recusou a oferta dele de contratar uma equipe de construção completa até que a comunidade decidisse o que queria. Recusou um salário que faria dela sua funcionária novamente. Se eu ficar, disse a ele, deve ser porque o trabalho é certo, não porque pertenço à sua casa. Você nunca pertenceu à minha casa, Victor disse baixinho. Fui eu que esqueci isso. Clara olhou para ele então com algo parecido com respeito, embora ainda não fosse confiança. Confiança, ela sabia, não era falada até existir. Era construída em gestos repetidos, como tábuas sobre cinzas. O inverno se aprofundou. A neve chegou cedo, suavizando as bordas queimadas da pousada e fazendo as lanternas brilharem mais contra a escuridão. Mais pessoas chegavam a cada semana. Uma mãe cujo filho morrera no exterior. Um adolescente cujos pais se divorciaram e pararam de olhá-lo diretamente. Uma enfermeira aposentada que segurara mãos demais no fim e não tinha ninguém para segurar a sua. Vinham pela sopa, mas ficavam porque ninguém apressava o luto delas. Na primeira noite de dezembro, uma tempestade atingiu a cidade. O vento batia contra a casa Pardal. A chuva virou granizo. O telhado reparado segurou sobre a sala de jantar, mas vazava muito sobre a ala de depósito. Clara ajudava a senhora Alvarez a mover cobertores quando um estalo agudo soou no corredor dos fundos. Todos congelaram. Então Eli gritou da sala da escuta. Victor estava ali naquela noite, lendo junto à lareira com Noah no colo. Levantou-se tão rápido que o livro caiu. Clara correu primeiro. No corredor dos fundos, parte do teto antigo havia cedido sob a água acumulada. Poeira enchia o ar. Eli tossia perto da porta, com uma mão sangrando por causa do reboco quebrado. Atrás dele, uma garotinha chorava porque sua caixa de lanternas ficara presa sob uma viga caída. Tirem todos daqui, Clara disse. Victor ouviu o medo antigo rugir de volta à vida. Fogo, chuva, desabamento, perda. Seu corpo queria congelar como congelara na noite em que Isabelle morreu, quando as decisões vieram tarde demais, e o mundo o puniu mesmo assim. Então a mão de Noah escorregou para dentro da sua. Papai. Aquela única palavra o trouxe de volta. Victor ergueu Noah e o levou até Thomas. Depois entrou no corredor danificado. Clara já tentava puxar Eli para longe. O menino resistia, chorando que as lanternas seriam esmagadas. Clara dizia que lanternas podiam ser refeitas. Eli gritou, não aquelas. Aquelas são os nomes deles. Victor entendeu. A caixa guardava lanternas pintadas para pessoas que jamais voltariam. Para uma criança, não eram papel. Eram prova de que o amor havia sido visto. Ele agarrou a viga caída. Não era grande o suficiente para matar, mas pesada o bastante para prender a porta do depósito. Thomas juntou-se a ele. Juntos, moveram-na centímetro por centímetro, enquanto o granizo batia no telhado quebrado e a água escorria pelas mangas de Victor. Clara puxou a caixa para fora. O papelão rasgara, mas a maioria das lanternas estava seca. Elias apertou contra o peito e soluçou de alívio. Então as luzes se apagaram. Por um instante terrível, a casa Pardal ficou negra. Crianças choraram na sala de jantar. O vento uivou pelo telhado danificado. Victor sentiu Noah procurando por ele na escuridão, embora o menino estivesse em segurança perto da lareira. O pânico antigo subiu outra vez, frio e completo. Ele não podia ver, não podia controlar, não podia comprar luz. Então Clara começou a cantar. Sua voz não era polida, tremeu no início. A canção era simples, uma canção de ninar sobre um pardal, encontrando o caminho pela chuva. Eli juntou-se a ela. Depois a senhora Alvarez, depois Emma baixinho perto da porta. Um a um, telefones, velas e lanternas de papel sobreviventes começaram a brilhar. A escuridão não desapareceu de uma vez. Recuou em pequenos círculos de luz humana. Victor ficou encharcado no corredor, segurando um lado da caixa de lanternas. Olhou para Clara, para seus filhos,
para os estranhos segurando velas uns pelos outros, e algo dentro dele finalmente se rendeu. Não à derrota, ao pertencimento. Passara anos construindo lugares onde pessoas ricas pudessem dormir em luxo. Clara havia construído, a partir da ruína que ele descartara, um lugar onde pessoas feridas podiam acordar. Depois da tempestade, a Casa Pardal precisou fechar para reparos. Clara tentou manter a calma enquanto o inspetor explicava os danos, mas Victor viu suas mãos tremendo. O telhado sobre a ala dos fundos precisava de trabalho sério. O sistema elétrico precisava ser substituído. O prédio não poderia reabrir até cumprir os padrões de segurança. Voluntários estavam no jardim, molhados e silenciosos. As lanternas tinham sido salvas, mas a casa em si parecia ter alcançado o limite da bondade sem dinheiro. Victor esperou até o inspetor ir embora. Então disse: "Eu pagarei pelos reparos." Clara balançou a cabeça imediatamente. Não, ele esperava resistência, mas a rapidez o surpreendeu. "Clara, o prédio precisa de obras. Eu sei do que ele precisa. Também sei o que acontece quando homens ricos pagam por coisas. Seus nomes ficam maiores que a porta." Aquilo acertou. Victor olhou para o telhado danificado, depois para as pessoas observando. Poderia ter se ofendido. Em vez disso, sabia que merecia. "Então colocamos a casa em um fundo," ele disse. "Conselho comunitário. Você, Thomas, senhora Alvarez, a diretora, um representante da cidade e uma cadeira para minha família, se vocês permitirem. O dinheiro Harrington paga os reparos, mas não compra direitos de nome, controle nem posse. A escritura fica com o fundo. A missão continua sendo de vocês." Clara o estudou. "Por quê?" "Porque minha esposa me pediu para restaurar este lugar, e eu falhei. Porque você restaurou o que importava antes que eu restaurasse uma única parede. Porque meus filhos respiram melhor aqui, porque estou cansado de transformar amor em propriedade." Ninguém falou. A neve derretia sobre os ombros de Victor. Emma se aproximou e enfiou a mão na dele. Noah pegou a outra. Clara olhou para as crianças, depois para o telhado queimado, depois para os voluntários que haviam dado o pouco que tinham. Por fim disse: "O conselho decide junto." Victor assentiu. Junto. Os reparos começaram na semana seguinte. Dessa vez vieram profissionais, mas também vieram voluntários. A equipe de construção usava capacetes e seguia normas. Thomas supervisionava com a desconfiança feroz de um homem que confiava mais no próprio martelo do que em qualquer empreiteiro. Clara insistiu que as vigas enegrecidas da sala de jantar permanecessem visíveis sob o tratamento, porque as pessoas deviam saber que a beleza não apagava o fogo. Emma e Eli pintaram novas placas para as áreas de segurança. Noah recolhia pregos tortos em um pote e os chamava de dentes de dragão. Victor pagava as faturas sem cerimônia. Não permitia a imprensa no local. Quando repórteres ligavam, encaminhava-os ao conselho comunitário. Quando o conselho perguntou se ele queria uma placa de doador, disse que não. Clara o observou com atenção durante aquela reunião. Depois o encontrou do lado de fora, debaixo da antiga placa do Pardal. "Você poderia ter ficado com o crédito," ela disse. "Já fiquei com coisas demais que não eram minhas." Ela se recostou no poste da varanda. "Essa é uma resposta honesta. Estou tentando ter mais dessas." Pela primeira vez desde a demissão, Clara sorriu para ele sem tristeza. "Continue tentando," ela disse. "Combina mais com o Senhor do que mandar." O Natal se aproximava. A cidade decidiu reabrir a Casa Pardal na véspera de Natal com um jantar das lanternas. Não uma gala. Victor insistiu quando um membro do conselho sugeriu convites formais, sem ingressos, sem discursos com mais de 3 minutos. Clara acrescentou: "Ninguém será mandado embora." Thomas acrescentou: "E sem glitter perto do piso novo." A proposta foi aprovada por unanimidade. Nos dias anteriores à reabertura, Emma mudou. Ainda sentia uma falta feroz de Isabelle, mas a ausência já não selava sua boca. Fazia perguntas sobre a mãe o tempo todo. Qual era a música favorita dela? Ela ficava brava? Gostava de neve? Conheceu Clara? Victor respondia o que podia e admitia o que não sabia. Às vezes eles riam, às vezes choravam. Às vezes as duas coisas aconteciam ao mesmo tempo, o que Noah achava confuso até Clara lhe dizer que corações podiam derramar mais de um sentimento ao mesmo tempo. As dores de estômago de Noah não desapareceram como milagre, recuaram como maré. Algumas noites ele ainda se encolhia,
e perguntava se pessoas podiam morrer na chuva. Victor já não chamava a pergunta de irracional, sentava-se com ele, dizia o nome de Isabelle e esperava. A dor geralmente passava. Quando não passava, respiravam juntos até de manhã. Victor aprendeu que presença podia ser exaustiva e ainda assim ser amor. Na véspera de Natal, a casa Pardal brilhava contra a neve como uma lanterna em si. O telhado reparado desenhava uma linha branca e limpa. A varanda estava envolta em ramos de pinheiro. Lá dentro, as vigas enegrecidas reluziam, escuras e fortes, sobre mesas cheias de sopa, pão, legumes assados, tortas doadas e canecas fumegantes. Lanternas de papel pendiam por toda parte, cada uma marcada com um nome, um desejo, uma lembrança ou uma palavra em que alguém precisava acreditar. Pessoas vieram de todos os lados da cidade. Famílias ricas chegaram sem motoristas particulares, pela primeira vez. Operários vieram de botas. Professores vieram com estudantes. Viúvas idosas chegaram de braços dados. Crianças corriam entre os cômodos levando velas em potes de vidro. Ninguém sabia exatamente onde ficar no início, porque o lugar não separava as pessoas por status. Clara resolveu isso distribuindo tigelas. A fome tornava todos iguais mais rápido que discursos. Victor chegou com Emma e Noah. Usavam um suéter escuro simples em vez de terno. Isso fez Thomas dizer que ele parecia quase humano, o que fez Noah rir tanto que Victor teve de rir também. Clara estava perto da cozinha, orientando voluntários, com o cabelo escapando dos grampos e o rosto corado pelo calor do fogão. Quando viu as crianças, sua expressão se suavizou. Quando viu Victor carregando uma bandeja de pão sem que lhe pedissem, suavizou-se ainda mais. Às 7 horas, Clara tocou um pequeno sino de latão que sobrevivera ao incêndio. O cômodo silenciou. Ela ficou perto da lareira, visivelmente desconfortável com a atenção. Esta casa, disse, já foi uma pousada onde viajantes encontravam descanso. Depois queimou. Algumas pessoas acharam que isso significava que sua história tinha acabado. Mas pessoas não acabam porque foram queimadas. Casas não acabam porque foram quebradas. Famílias não acabam porque alguém que amam se foi. Victor olhou para baixo. Emma encostou-se ao seu lado. Clara continuou. Este lugar foi reconstruído por mãos que conheceram a perda. Cada tábua, cada tigela, cada lanterna carrega a bondade de alguém. Hoje abrimos as portas não porque a dor terminou, mas porque ninguém deveria ter que carregar, lá fora, no frio. Ela se voltou para Victor, surpreendendo-o. Há alguém cujo sonho vivia aqui antes que qualquer um de nós fosse corajoso o suficiente para segui-lo. Isabelle Harrington acreditava que a pousada Pardal devia ser um lugar onde pessoas solitárias fossem acolhidas. Sua família manteve esse sonho vivo. Seus filhos trouxeram a luz dela de volta a estes cômodos. Então, hoje, lembramos Isabelle e lembramos todos cujos nomes estão pintados acima de nós. Emma deu um passo à frente segurando a lanterna branca com o pardal. Suas mãos tremiam. Victor quis ajudar, mas Clara encontrou seus olhos e balançou a cabeça muito levemente. Deixe-a. Emma subiu em uma cadeira. O cômodo prendeu a respiração. O nome da minha mamãe era Isabelle, Emma disse. Sua voz era pequena, mas não quebrou. Meu papai tinha medo de dizer o nome dela porque doía. Eu também tinha medo. Miss Clara disse que nomes são velas. Então hoje vamos acender a vela da minha mamãe. E se você sente falta de alguém, pode dizer o nome dessa pessoa aqui. E ninguém vai mandar você parar. O mundo ficou embaçado diante de Victor. Ao redor dele, as pessoas começaram a chorar em silêncio. Senhora Alvarez sussurrou. Daniel. Thomas disse. Ruth. O veterano disse. Michael. Uma professora disse. Ana. Nome após nome, atravessou a casa Pardal como sinos sob a neve. O luto não ficou menor, mas tornou-se compartilhado. E o luto compartilhado já não precisava fingir ser silêncio. Noah puxou a manga de Victor. Diga, papai. Victor olhou para a lanterna, para Emma, para Clara, para o cômodo cheio de pessoas corajosas o bastante para doer em voz alta. Isabelle, ele disse. Sua voz falhou. Isabelle, Emma acendeu a lanterna na vela da lareira. Clara a ajudou a pendurar, lá no centro do cômodo. Quando a luz brilhou através do papel, iluminando o pardal pintado, a casa inteira pareceu se curvar ao redor dela.
Victor cobriu a boca com uma das mãos. Já participara de banquetes em salões de mármore, inaugurações com fogos de artifício, cerimônias em que ministros o elogiavam diante de microfones. Nada jamais parecera tão sagrado quanto aquela lanterna de papel irregular balançando sob uma viga enegrecida. Depois dos nomes, o jantar recomeçou, mas suavemente. Pessoas que haviam chegado como estranhas procuravam as mãos umas das outras. Crianças mostravam aos adultos onde pintar lanternas. Eli ensinava Noah a amarrar os laços. Emma sentou-se ao lado de uma menina da escola que perdera a avó e não sabia o que fazer com a tristeza. Emma disse: "Você pode pintar de roxo se as palavras forem difíceis demais." Victor a ouviu e quase quebrou outra vez, mas desta vez o quebrar parecia uma semente se abrindo. Mais tarde, Clara o encontrou na varanda. A neve caía além da luz das lanternas. Lá dentro, o jantar continuava, quente e barulhento. Victor apoiou-se no corrimão que Thomas havia consertado e observou os filhos pela janela. Emma ria. Noah explicava os pregos dentes de dragão a 3 meninos menores. Eli usava o cachecol verde e parecia menos solene do que meses antes. "Você fez isso", Victor disse. Clara ficou ao lado dele. "Não, nós fizemos. Eu lhe dei cinzas. Você me deu uma porta", ela disse. Não com bondade, não com sabedoria, mas ela se abriu. Ele sorriu de leve. É uma forma generosa de descrever crueldade. É uma forma honesta de descrever redenção. Ela olhou para ele. A crueldade foi o começo, não o final. Não confunda as duas coisas, a menos que pretenda parar aqui. Não pretendo. Ótimo. Ficaram em silêncio. Victor queria dizer muitas coisas, coisas demais, mas aprendera que nem todo sentimento exigia fala imediata. A neve deixava a cidade mais suave. As lanternas tornavam as janelas douradas. Em algum lugar lá dentro, alguém começou a canção de ninar do pardal da noite da tempestade, e outras vozes se juntaram. "Clara", Victor disse depois de um tempo, "quando eu demiti você, Emma falou porque estava tentando protegê-la. Pensei que isso significava que eu estava perdendo minha filha para outra pessoa." Clara ouviu. "Agora entendo que ela tentava me mostrar o caminho de volta." "Crianças fazem isso", Clara disse. "Mesmo quando os adultos são orgulhosos demais para seguir." Ele assentiu. "Obrigado por não deixar meu orgulho ser a última palavra. Eu não tinha esse poder. Você tinha mais do que imagina." Ela balançou a cabeça. "Eu tinha uma mesa, um pouco de sopa e a lembrança do que salvou meu próprio filho. Poder era o que o Senhor tinha. Presença era o que eu podia oferecer." Victor olhou pela janela para Emma levantando Noah numa cadeira para pendurar uma lanterna. "Presença", ele disse, saboreando a palavra como se fosse ao mesmo tempo simples e imensa. Semanas se passaram depois do Natal, e a Casa Pardal não se tornou famosa do jeito que o mundo geralmente entende fama. Houve artigos, sim, doações e visitantes que vieram porque tinham visto fotografias das lanternas online. Mas Clara protegeu o lugar para que não virasse espetáculo. Nada de câmeras na sala da escuta, nada de entrevistas com crianças enlutadas, nada de nomear mesas em homenagem a doadores. Se as pessoas quisessem ajudar, podiam lavar louça, financiar reparos anonimamente, trazer comida ou sentar-se com alguém que não queria ficar sozinho. As regras eram estranhas para pessoas ricas e reconfortantes para todos os demais. Victor as seguia. Ainda cometia erros. Certa vez encomendou novos fornos comerciais sem consultar os voluntários da cozinha e descobriu que não havia lugar para instalá-los. Clara o fez devolver. Luzi participar de uma reunião do conselho sobre necessidades práticas. Outra vez tentou encurtar uma reunião decidindo 3 coisas de uma vez. Senhora Alvarez bateu em sua mão com uma colher de pau e disse: "Não somos um de seus hotéis, querido. Sente-se." Para sua própria surpresa, ele se sentou. Em casa, a mansão Harrington também mudou. A mesa de jantar já não engolia as crianças. Victor transferiu as refeições para a cozinha 2 vezes por semana, depois com mais frequência, até que a sala de jantar formal se tornasse um lugar para feriados em vez de solidão. Emma colava desenhos na geladeira. Noah deixava carrinhos de brinquedo nas escadas. Victor tropeçou em um deles e quase gritou. Então se lembrou das risadas na lavanderia e colocou cuidadosamente o carrinho sobre o corrimão. A ordem ainda importava, mas já não importava mais do que a vida.
Eles assaram os biscoitos de Isabelle outra vez. A primeira fornada queimou. A fumaça encheu a cozinha. E Victor entrou em pânico por meio segundo, antes que Emma abrisse uma janela e Noah os declarasse biscoitos de dragão. Clara, convidada para jantar com Eli e sua irmã, provou um e disse corajosamente que dragões gostariam deles. Todos riram. Victor olhou para a farinha no cabelo de Emma, para o chocolate na manga de Noah, para o sorriso que Clara tentava esconder e entendeu que a cena que um dia punira era exatamente o que sua casa precisava. Certa noite, ele levou Clara para casa depois de uma reunião tardia do conselho. O apartamento da irmã dela era modesto, iluminado por uma única lâmpada na janela. Eli dormia no banco de trás sob seu cachecol verde. Victor estacionou, mas não destrancou as portas imediatamente. Clara olhou para ele. Há algo errado? Não. Eu estava pensando no dia em que você saiu. Nunca perguntei para onde deveria ir. Ela olhou pelo para-brisa, para o sofá da minha irmã. Depois talvez outro emprego, talvez outra cidade. E mesmo assim você aceitou a pousada. Aceitei porque, quando o Senhor a chamou de inútil, pensei em todas as pessoas que são chamadas assim porque estão danificadas. Ela fez uma pausa. Além disso, eu estava com raiva. Victor olhou para ela, surpreso. Você não parecia com raiva. Mulheres pobres muitas vezes aprendem a dobrar a raiva até que ela fique pequena o bastante para ser carregada com segurança. A frase ficou com ele. Sinto muito, disse. O Senhor já disse isso. Suspeito que precisarei dizer mais de uma vez. Clara olhou para ele então, e não havia amargura em seu rosto, apenas memória. Sim, ela disse. Alguns pedidos de desculpa não são portas, são estradas. A primavera chegou. O rio descongelou. Flores silvestres voltaram ao longo da estrada da cerca. O jardim da Casa Pardal, antes enterrado sob ervas daninhas e cinzas, tornou-se um lugar onde crianças plantavam ervas em fileiras tortas. Noah assumiu responsabilidade especial pelo alecrim porque Isabelle o amava. Emma pintou pequenas placas para cada planta, escrevendo lavanda de 3 formas erradas. Victor não a corrigiu até que ela perguntasse. No aniversário da morte de Isabelle, Victor esperava que a antiga escuridão engolisse a casa. Nos anos anteriores, passara o dia no escritório, fingindo que números podiam afogar a memória. Naquele ano, Emma e Noah pediram para ir à Casa Pardal. Levaram flores, cartões de receitas e a fotografia emoldurada de Isabelle sob a antiga placa. Clara não havia planejado um evento, apenas abrira os cômodos em silêncio para quem precisasse deles. Victor ficou diante da lanterna de Isabelle com os filhos. Por muito tempo nenhum deles falou. Então Noah disse, eu queria que ela pudesse ver. Talvez ela possa, Emma disse. Victor não sabia em que acreditava sobre essas coisas. Pela primeira vez, não transformou incerteza em rejeição. Talvez o amor veja mais do que pensamos, disse. Emma se encostou nele. Noah segurou sua mão. Ao redor deles, outras pessoas se moviam suavemente pelo cômodo, acendendo velas, escrevendo nomes, carregando tigelas. Vida e luto compartilhavam o mesmo ar. Victor percebeu que a cura não o havia devolvido a quem era antes de Isabelle morrer. Fizera dele outra pessoa, alguém marcado e mais humano. Naquela tarde, a cidade se reuniu do lado de fora para a dedicação do jardim. Não uma cerimônia de riqueza, mas de gratidão. Thomas revelou um banco feito com madeira reaproveitada da pousada original. Senhora Alvarez costurara almofadas com tecido doado. Ele esculpira um pequeno pardal sob o assento. No encosto do banco havia palavras da carta de Isabelle, escolhidas pelo conselho. Amor não é apenas proteção. Às vezes, amor é sentar-se ao lado da dor e permanecer. Quando Victor viu as palavras, precisou virar o rosto. Clara percebeu, mas não o seguiu. Aprendera quando oferecer conforto e quando oferecer espaço. Emma o seguiu em seu lugar. Encontrou-o à beira do rio, enxugando os olhos com a base da mão. Papai, ela disse, você está triste? Estou. Tristeza ruim ou tristeza boa? Ele considerou. As duas. Ela assentiu com a sabedoria que crianças conquistam cedo demais. Clara diz que as duas podem sentar no mesmo banco. Victor riu. Clara diz muitas coisas. Ela geralmente está certa. Sim, ele admitiu. Irritantemente muitas vezes. Emma sorriu. Depois ficou séria. Ainda somos ricos? A pergunta o surpreendeu. Sim, mas não vazios.
Victor olhou para a filha. Não, disse, com a voz grossa. Não vazios. No verão, a Casa Pardal já fazia parte do ritmo diário da cidade. Pessoas passavam antes do trabalho para tomar café, caso não tivessem ninguém em casa. Crianças vinham depois da escola para ler ou pintar. Os quartos de cima, restaurados devagar e com segurança, tornaram-se hospedagem temporária para famílias viajando por consultas hospitalares, mulheres reconstruindo a vida e idosos aguardando concertos em suas moradias. Clara recusava que o lugar se tornasse uma caridade que olhava de cima. Todos que ficavam ali eram convidados a oferecer algo. Se pudessem, uma história, uma tarefa, uma canção, uma receita, uma lição, uma mão no jardim, dignidade, dizia aos voluntários. Cresce melhor quando é regada dos dois lados. Victor a observava liderar com uma força que um dia confundira com suavidade. Ela podia consolar uma criança chorando e depois negociar preços de madeira com um empreiteiro até que o homem se rendesse. Podia escutar por uma hora alguém repetir a mesma tristeza e depois dizer a um doador, com perfeita educação, que generosidade não comprava autoridade. Ela não era santa. Cansava-se. Certa vez gritou com Thomas por causa de ferramentas fora do lugar e pediu desculpas 15 minutos depois. Esquecia de comer nos dias cheios até Eli lhe trazer sopa com uma expressão severa copiada do próprio rosto dela. Sua humanidade tornava o lugar mais seguro, não menos. Uma tarde, uma limusine parou do lado de fora enquanto Clara consertava uma cortina rasgada. Uma mulher de pérolas desceu com 2 fotógrafos e anunciou que sua fundação queria entregar um grande cheque. Clara recebeu a ajuda e recusou as câmeras do lado de dentro. A mulher piscou como se ninguém lhe recusasse nada havia anos. Victor, lavando canecas ali perto, quase riu dentro da pia. Quando a mulher olhou para ele em busca de apoio, ele secou as mãos e disse: regras da casa. Mais tarde, Clara o encontrou ainda sorrindo. O senhor gostou demais disso, ela disse. Um pouco. Cuidado. A humildade pode virar orgulho se você se admirar por tê-la. Ele gemeu. Toda lição precisa vir com dever de casa? Sim, a amizade deles se tornou uma das surpresas silenciosas daquele ano. Não era o tipo de amizade que jornais tentavam inventar com fotografias e sussurros. Era construída de tarefas compartilhadas, conversas difíceis e o conhecimento mútuo do luto. Victor soube sobre Daniel, o marido de Clara, que cantava desafinado enquanto consertava rádios, e morrera porque um dono de armazém ignorara avisos de segurança. Clara soube da culpa de Victor, não apenas pelo acidente de Isabelle, que ele não poderia ter impedido, mas pelos anos anteriores a ele, quando confundira prover com amar. Eles não resolviam um ao outro. Testemunhavam. Uma noite, enquanto fechavam a Casa Pardal depois de um jantar longo, Victor encontrou Noah dormindo à mesa comprida, com a bochecha sobre um guardanapo dobrado. Emma e Eli varriam ao redor dele. Clara cobriu Noah com uma manta. A visão atravessou Victor com ternura. Houve um tempo em que teria carregado o menino para o carro imediatamente, envergonhado pela bagunça, preocupado com a rotina. Agora deixou que ele dormisse até o cômodo estar pronto. Descanso, aprendera, não era preguiça. Era confiança tornada visível. O aniversário da demissão de Clara chegou sem que ninguém planejasse lembrá-lo. Victor lembrou mesmo assim. Foi cedo à Casa Pardal com uma pasta na mão e encontrou Clara no jardim colhendo alecrim. Ela viu a pasta e ergueu uma sobrancelha. Se isso for mais papelada, vou me esconder na despensa. É papelada, ele disse, mas não é urgente. É o que pessoas poderosas dizem antes de arruinar o café da manhã. Ele sorriu. Justo. Entregou-lhe a pasta. Dentro estavam os documentos finais que estabeleciam permanentemente o Fundo Casa Pardal, protegendo-o de venda, disputas de herança ou aquisição corporativa. A escritura, dada um dia em crueldade, agora pertencia a uma missão que nenhuma pessoa sozinha poderia possuir. Clara leu em silêncio. Seus dedos pararam na cláusula que a nomeava diretora fundadora, com salário definido pelo conselho, benefícios e opções de moradia, caso escolhesse viver no local. Victor disse: o conselho aprovou. Por unanimidade. Você pode recusar, é claro. Os olhos de Clara brilharam. Durante meses, vivera entre o sofá da irmã, o escritório da pousada e a exaustão.
Aceitar estabilidade a assustava porque a vida lhe ensinara que presentes muitas vezes traziam ganchos. Ela folheou as páginas de novo, procurando por eles. Sem controle escondido, Victor disse. Sem propriedade Harrington. Sem mudança de nome. Sem condições além da responsabilidade perante o conselho. Por que está fazendo isso hoje? Porque 1 ano atrás tentei reduzi-la a alguém que eu podia dispensar. Hoje eu queria que os papéis dissessem o que deveria ter sido verdade naquele dia. Seu trabalho tem valor. Seu tempo tem valor. Sua vida não é um favor que você deve a todo mundo. Clara apertou a pasta contra o peito. Por um momento não conseguiu falar. Então disse: Daniel costumava dizer que eu era péssima em receber bondade. Daniel tinha razão. Ela riu entre lágrimas. Não se acostume a dizer isso sobre meu marido. Nunca. Naquela noite, a Casa Pardal realizou um pequeno jantar para marcar 1 ano desde a primeira tigela de sopa na sala de jantar queimada. Clara queria que não houvesse discursos. Naturalmente, todos fizeram discursos. Thomas falou sobre martelos. Senhora Álvares falou sobre manhãs que já não pareciam insuportáveis. Eli, vermelho e corajoso, disse que a casa o ajudara a se lembrar das músicas do pai, sem sentir que as músicas o quebrariam. Emma disse que a sala da escuta foi onde sua voz encontrou uma porta. Noah disse que a sopa era boa e que o telhado já não pingava dentro dela, o que ele considerava progresso. Então Victor se levantou. O cômodo ficou em silêncio. Talvez porque as pessoas ainda esperassem que homens ricos falassem mais do que o necessário. Ele não segurava anotações. 1 ano atrás ele disse: dei este prédio a Clarabel porque acreditava que ele estava arruinado. Acreditava isso sobre a pousada porque acreditava isso sobre mim. Pensei que, se algo estivesse queimado, quebrado ou em luto, o melhor seria trancar, e construir algo mais frio no lugar. Ele olhou para Clara, depois para os filhos. Eu estava errado. Clara não salvou esta casa fingindo que o fogo nunca aconteceu. Ela a salvou deixando as cicatrizes permanecerem e convidando pessoas a se sentarem sob elas. Ela não salvou minha família substituindo ninguém. Ajudou-nos a dizer o nome que tínhamos medo de dizer. Ensinou aos meus filhos que a dor não os torna inconvenientes. Ensinou a mim que amor não é controle, é presença. Sua voz falhou. Emma procurou sua mão. Ele a segurou. Então hoje quero dizer publicamente o que deveria ter dito em particular muito tempo atrás. Clara, sinto muito. Obrigado por permanecer tempo suficiente para construir aquilo que meu orgulho quase destruiu. O cômodo ficou em silêncio. Os olhos de Clara se encheram, mas ela lhe deu o mesmo presente que dera a muitos outros. Deixou a verdade permanecer sem correr para suavizá-la. Então disse: pedido de desculpas aceito. Continue aparecendo. Risos e lágrimas atravessaram o cômodo juntos. Victor assentiu. Eu continuarei. Depois do jantar, levaram as lanternas para fora. A cidade havia se reunido além da varanda, mais pessoas do que qualquer um esperava. Algumas haviam comido na casa, algumas haviam doado, algumas apenas tinham ouvido falar dela e vieram porque a noite estava clara. Cada pessoa segurava uma pequena lanterna com um nome ou uma palavra pintada. O rio refletia as luzes em linhas trêmulas. Clara tocou o sino de latão. Desta vez, sem discurso. Uma a uma, as pessoas colocaram suas lanternas ao longo do caminho de pedras que Isabelle construíra anos antes. Daniel, Ruth, Michael, Ana, coragem, lar, perdão, fique. O caminho brilhava da varanda até o portão do jardim, um rio de luz de papel sobre o chão que um dia fora cinza. Victor colocou a lanterna de Isabelle no centro. Emma colocou uma que dizia voz. Noah colocou uma que dizia barriga corajosa, o que fez todos sorrirem. Eli colocou uma que dizia canção do papai. Clara colocou uma com uma única palavra. Suficiente. Victor a viu e entendeu. Suficiente não significava que o trabalho estava terminado ou que o luto havia acabado. Significava que as pessoas ali presentes não precisavam merecer o direito de serem amparadas. Suas ofertas quebradas eram suficientes. Suas vozes trêmulas eram suficientes. Sua presença era suficiente. A cidade chorou naquela noite. Não porque a história fosse triste, embora partes dela fossem. Chorou porque o prédio diante dela provava algo que todos haviam esquecido. Um lugar podia queimar e ainda assim se tornar abrigo. Um homem podia falhar e ainda aprender a se ajoelhar.
Uma criança podia ficar em silêncio e ainda encontrar a voz. Uma mulher pobre podia ser dispensada por um bilionário e ainda construir algo que o dinheiro dele sozinho jamais conseguiria criar. Mais tarde naquela noite, depois que o último convidado foi embora, Victor encontrou Clara na sala de jantar apagando velas. As vigas enegrecidas seguravam o brilho das lanternas como memória. Emma e Noah dormiam em almofadas na sala da escuta ao lado de Eli, exaustos de alegria. Victor ajudou Clara a recolher canecas. Você já se pergunta, ele perguntou, o que teria acontecido se eu não a tivesse demitido? Clara pensou. Talvez a casa tivesse continuado limpa e seus filhos continuassem quietos. Essa é uma resposta terrível. É uma resposta honesta. Ele assentiu. Odeio quando você está certa. Você está melhorando. Odeia com mais educação agora. Ele riu, e o som já não o assustava. Lavaram as últimas canecas em silêncio companheiro. Lá fora, o caminho das lanternas tremeluzia no frio. Lá dentro, o cômodo cheirava a sopa, cera, alecrim e fumaça de lenha de um fogo seguro na lareira reconstruída. Quando Victor carregou Noah até o carro, o menino acordou por um instante. Papai, murmurou. A casa Pardal é nossa? Victor olhou de volta para a varanda, onde Clara estava sob a placa conversando com Thomas. Não, disse suavemente. E sim, Noah franziu o senho sonolento. Isso não faz sentido. As melhores coisas raramente fazem sentido no começo. Emma, meio adormecida contra seu ombro, sussurrou. Ela pertence a todos que precisam dela. Victor beijou o cabelo dela. Exatamente. Em casa, a mansão Harrington já não parecia um museu. A cozinha ainda guardava vestígios de farinha da manhã. Um vaso de alecrim se inclinava dramaticamente junto à janela. A fotografia de Isabelle ficava sobre o balcão, não escondida em um escritório. Ao lado dela havia uma pequena lanterna de papel que Emma pintara com 4 figuras sob um telhado torto. Sua mãe, seu pai, seu irmão e Clara. Eli acrescentara um minúsculo cachecol verde em um canto. Noah desenhara dentes de dragão na parte de baixo. Victor colocou as chaves ao lado da fotografia e escutou. A casa fazia sons comuns agora. Canos se acomodando. Crianças respirando. A chuva começando suavemente contra as janelas. Antes, chuva significava a noite em que ele perdera tudo. Agora também significava sopa na casa Pardal, a canção de ninar de Clara, lanternas tremendo, mas não se apagando. A memória não mudara. Ele mudara. Foi aos quartos das crianças e se sentou entre as camas, até que ambas dormissem profundamente. Não verificou o celular. Não ensaiou as reuniões do dia seguinte. Não planejou como melhorar o luto. Apenas permaneceu. No silêncio, disse o nome de Isabelle uma vez. Não como pedido de desculpas, não como ferida, mas como vela. Lá embaixo, a lanterna de papel perto da fotografia dela moveu-se levemente no ar quente da ventilação. Sua pequena luz não impressionaria ninguém que medisse valor em torres ou contas bancárias, mas para Victor era mais brilhante que qualquer letreiro de hotel que ele já havia construído. Há histórias que as pessoas contam sobre riqueza, sobre poder, sobre os grandes gestos que mudam vidas. Mas às vezes, uma vida muda porque uma mulher de mãos cansadas se ajoelha ao lado de uma criança chorando e se recusa a apressar as lágrimas. Às vezes uma família é salva não por um milagre, mas por sopa, lanternas, nomes honestos e alguém corajoso o suficiente para permanecer em uma sala cheia de dor. Às vezes uma pousada queimada se torna o coração de uma cidade, porque uma pessoa vê abrigo onde outra vê cinzas. Victor Harrington um dia acreditou ter dado nada a Clarabelle. No fim, o nada que ele jogou fora se tornou o lugar onde seus filhos curaram, onde o sonho de sua esposa voltou a respirar, onde estranhos encontraram calor, e onde ele finalmente aprendeu a única lição que fortuna alguma pôde comprar. Amor não se prova pelo que controlamos. Prova-se pelo lugar onde permanecemos quando o controle desaparece. E nas noites em que as janelas da casa Pardal brilhavam sobre o rio, todos na cidade sabiam que algumas luzes nascem não porque a escuridão é fraca, mas porque alguém escolhe continuar acendendo-as mesmo assim. Anos depois, quando as pessoas perguntavam a Victor quando a verdadeira reconstrução começou, ele nunca mencionava o contrato,
O telhado nem a noite em que a cidade encheu o jardim de lanternas. Falava de um momento menor. Falava da manhã depois do Natal, quando chegou cedo e encontrou Clara varrendo a varanda sozinha. A neve cobria a margem do rio. As janelas da cozinha estavam embaçadas e dentro da sala da escuta, uma criança deixara uma lanterna inacabada sobre a mesa. Victor a pegou e viu apenas 3 palavras tortas pintadas no papel. Por favor, fique aqui. Clara olhou para a lanterna e disse que toda pessoa que entrava na casa estava na verdade pedindo a mesma coisa, mesmo quando chegava com raiva, orgulho, fome, silêncio ou vergonha. Victor carregou aquelas palavras pelo resto da vida. Colocou-as em salas de reunião, não nas paredes, mas dentro das decisões. Colocou-as em casa sempre que Emma ficava quieta ou os medos de Noah voltavam. Colocou-as dentro de si sempre que o luto antigo tentava torná-lo frio outra vez. Por favor, fique aqui. Não era uma ordem, era uma prece. E porque Clara havia respondido a essa prece com trabalho, paciência, sopa e luz, uma cidade inteira aprendeu a responder, lá também. Foi por isso que a casa resistiu, não como um monumento à tristeza, mas como prova de que a bondade comum, repetida em dias difíceis, pode se tornar mais forte do que a vergonha, mais alta do que o medo e mais quente do que qualquer fogo que o luto um dia tentou roubar. E todos que entravam sentiam aquele calor esperando pacientemente por eles.